Pessoas épicas, eu sou Cícera Ferreira do Instituto Jovem e a gente hoje está trazendo um tema maravilhoso. Imagina só, a tua vida modificar toda por causa de uma guerra que está lá do outro lado. Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre os aspectos da guerra, justamente onde? Na tua empresa. Ah, mas eu não tenho empresa. É dona de casa? Então o aspecto está lá naquele pãozinho que você coloca na mesa. E eu vou trazer para vocês hoje duas pessoas épicas maravilhosas. Dr. Salomão Mandu, ele vai falar daqui a pouco para vocês, contar um pouquinho da história dele. E também o Ayrton Oliveira. Gente, eu acertei o nome dele. Vocês não sabem, mas por trás do bastidor eu estava errando o nome dele aqui. Mas agora eu acertei que eu decorei o negócio. Mas é isso, a gente está começando esse momento para falar um pouquinho sobre a guerra, sobre o dia a dia. E nada melhor do que trazer essas pessoas para você poder compreender como melhorar o seu negócio. E com vocês agora, o Ayrton Oliveira, acertei? Acertou certinho o meu nome. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cícero. Bom dia, Salomão. Então, é um prazer hoje estar aqui com vocês para falar de um tema que impacta não só quem está lá na Rússia, Ucrânia, né, mas impacta o mundo todo. E é um momento de desafios, principalmente para se você é pequeno ou grande empreendedor, não interessa. Se é empreendedor, há desafios nesse momento. Eu quero que você fale um pouquinho sobre sua história. Tudo bem. O que você traz aí pra gente? Conta um pouquinho do evento profissional, os cursos, pra gente poder conhecer, né? Certo. Eu sou formado em Economia pela UFPB, tenho mestrado em Economia pela UFRN, trabalho há 8 anos como economista do Sindicato da Construção Civil de João Pessoa, onde eu oriento os construtores aqui, sou responsável pela pesquisa de mercado, sou responsável pelo custo unitário básico, sou responsável por analisar cenários para eles, desenvolver pesquisas também na área. E eu também tenho pós-graduação em empreendedorismo e inovação pela UFCG. Então, ainda comecei a fazer o doutorado, mas tive que parar lá na UFPB por conta do meu trabalho, não deu para conciliar. Mas futuramente algo que eu tenho que terminar, que ainda não completei, que seria o meu PhD. Mas eu já trabalho no mercado há muito tempo como economista, tenho uma empresa também, o Economy, que eu trabalho com consultoria na parte econômica, análise de dados, essas coisas, e eu tenho crescido justamente na parte mais que a gente hoje compartilha, que são nas informações econômicas. Eu tenho trabalhado muito nessa parte, tomar decisão com base em dados. E dados econômicos não tem erro. Você indo por ali, eu acho que é o caminho mais correto que faz para qualquer um, você, eu ou qualquer empreendedor que queira hoje ter um negócio de sucesso. Tem que entender um pouco de economia. Gente, depois desse currículo, vocês vão sair daí? Não, vocês vão assistir. Você vai mandar o link agora para mais 10 pessoas, senão você não vai ter sucesso na empresa, joga logo praga. E ainda vai colocar o sininho aí para despertar assim, quando a gente começar a colocar os vídeos, tá bom? E essa semana tem muita coisa para ser postada aí. Mas agora eu vou apresentar o doutor, professor, Salomão Mandu. Gente, olha, ele é mentor também, ele é um monte de coisa, mas eu vou falar para vocês tudo. Bem, como o Cícera falou, né, me chamo Salomão Mandu, sou advogado tributarista, já estou militando especificamente na área tributária há alguns anos, e aí sempre foquei o meu lado profissional para pequenas e médias empresas. Por entender que grandes empresas já têm grandes bancas de advogados e estão bem supridos de informações que aqueles advogados levam, mas os pequenos e médios empresários carecem de informação, carecem às vezes de um planejamento tributário, carecem de formas para que ele possa crescer, né? Inclusive, planejamento é algo que eu vou querer trazer até no final desse bate-papo. Sou pós-graduado em Ciências Criminais, com fito, né, com foco em crimes contra a ordem tributária. Sou mestre pela Faculdade de Direito de Lisboa. Sou pós-graduado também em Direito Empresarial e Planejamento Fiscal, além de ter atuado até como parecerista jurídico para a prefeitura, aí trabalhando muito com ITBI. Então a gente não tem um currículo tão vasto quanto o do colega aqui, mas eu tenho uma larga experiência também dentro do direito tributário. Sim. Vocês estão vendo? Olha, não vem gente fraca com o podcast Café do Milhões, só vem assim, ó, gente porreta. Já que a gente vai começar a falar sobre guerra, tem um nomezinho que ele ficou popular nesses últimos dias, que é a OTAN, né? Então, eu até fiquei pensando, o que está na OTAN? E depois eu fui dar uma pesquisada a ver, desde 1949 que existe, a gente fica popular só quando tem a guerra, né? Começa a guerra, o povo lembra. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho para quem está em casa o que é a OTAN, né? Para a gente começar. Gente, é o seguinte, o que é a OTAN? A OTAN não vamos dizer que isso aqui seria um grupo de cavalheiros, no caso de países,
né, que eles visam uma integração política e militar entre eles, mas eles sugerem uma defesa militar entre aqueles países que fazem parte da OTAN. Que a OTAN ela veio com o advento lá no final já da Guerra Fria, esses países se juntaram, né, para poder se defender. Uma proteção. Uma proteção entre eles. É como a gente estivesse brincando no jogo de War, aí faz aqueles complozinhos assim entre o jogo de War. Vamos fazer aqui um acordo aqui entre você, porque se fulaninho lhe atacar, eu também vou atacar fulaninho e a gente dá certo, a gente se protege. Então, isso é a OTAN. Então, falar no jogo de queimada, quem lembra, né? Que tem as proteções, não É. é para não bater no outro. A OTAN justamente é uma instituição, uma organização político-militar que serve como proteção. Por isso que a gente vê que a OTAN ela não ataca, ela só protege. Então, caso a Rússia viesse, sim, atacar um membro da OTAN, aí a OTAN iria defender com todos os países que ela tem. No caso, hoje são 30 países. A brincadeira ia virar uma guerra mundial, porque são 30 países encabeçados pelos Estados Unidos. Né? Aí a brincadeira ia mudar outra. Como a Ucrânia não faz parte da OTAN, ela estava em processo, né, de conversas, de querer entrar, e não faz parte, e a guerra veio até ela, a OTAN não pode, em nenhum momento, se meter naquela guerra diretamente. Então, por isso que ela ficou tão conhecida e por isso que ela também não está atuando. Pronto, agora o povo de casa já sabe o que é a OTAN, agora vamos falar de guerra. Gente, é o seguinte, como é, agora eu quero nosso especialista em economia falar um pouquinho sobre isso, que é o nosso tema-chave de hoje, como é que a guerra pode impactar diretamente na empresa do brasileiro que está aqui do outro lado, não tem nada a ver com a história da guerra. É interessante que essa pergunta, antes da guerra, ninguém fazia, né? Só fez agora depois dos primeiros bombardeios. Mas as pessoas, as empresas aqui no Brasil, eles têm que entender o seguinte, que qualquer evento internacional vai impactar a sua empresa, seu negócio aqui no país. Porque a gente vive num mundo globalizado. E um mundo globalizado, qualquer cenário que destoe do comum, ele vai ter um impacto direto, tanto nas empresas como na vida da gente. Vou dar um exemplo claro, como a gente estava conversando logo no início. A gente está acostumado a ir na padaria toda manhã comprar um pãozinho lá. Mas não tem nada a ver com o preço do dólar, não tem nada a ver com a guerra na Ucrânia. Tem tudo a ver com a dólar e guerra na Ucrânia, porque a boa parte do trigo que a gente consome aqui no país ela é importado. Um dos maiores produtores de grãos do mundo é a Rússia, junto com a Ucrânia também, que é outro grande produtor. Então, se lá há uma quebra de safra, a gente vai ter um preço maior do produto aqui no país. E esse produto é negociado no mercado internacional em dólar. Então, se o dólar varia aqui, se sobe, e o produto lá fora sobe, imagina quanto vai ser o preço aqui. Então, estou dando um exemplo bem básico para você ver a integração econômica do mundo hoje. A gente não pode pensar no nosso negócio inteiramente local. Qualquer negócio hoje está ligado mundialmente de forma econômica. Então, alô, senhora dona de casa, que foi fazer as suas compras, achou tudo caro? A culpa é da guerra. Não, e só faz um adendo que além de tudo isso que o Ayrton, também acertei agora teu nome, que o Ayrton falou, tem que lembrar que o sistema tributário do país também não favorece muito. Então, além do produto chegar no país já num preço, digamos, um tanto quanto mais elevado, ainda tem o sistema, ainda tem a tributação em cima daquele produto que vai fazer levar um pouco mais, né? Se ele chegasse um pouco menor, a tributação iria ser um pouco menor. Então tudo isso vai encarecer mais ainda o produto. Minha gente, o negócio está sério. Mas agora a gente lembra de um fato que está na mídia passando, as empresas que estão saindo, né, da Rússia, por exemplo. O que é que vocês têm a pontuar sobre isso? Como a McDonald's da vida, né, está saindo. Isso implica tanto na economia da Rússia, no próprio empreendedor, impacto na vida dele. Qual a opinião de vocês em relação a essas empresas que estão boicotando? Cícera, desde dos primeiros impactos da crise do coronavírus, né, aqueles lockdowns que a gente viu na China, começando na China e depois no resto do mundo, a gente está tendo um debate muito grande no cenário econômico sobre justamente essas cadeias de produção global. Mas não é só produção. Todo o sistema global de negócio está sendo modificado. Imagina você ter uma empresa hoje que depende única e exclusivamente dos insumos na China. Nesse momento que a gente está gravando o podcast aqui, está tendo um lockdown
novamente lá na China. Então, como é que você vai ter o seu produto, a sua matéria-prima vindo de lá para cá corretamente, dentro do prazo? Não vai ter. Então, hoje, há um debate a nível mundial de como você instalar as suas empresas. Antigamente, a gente estava pensando em diversificar. Ó, uma empresa da França tem subsidiária na Índia, uma empresa dos Estados Unidos está produzindo na China, o tênis já vem pronto, tal. Hoje em dia, a gente está pensando, não, espera aí, será que vale a pena a gente depender tanto de outros países para ter nossos produtos, nossos serviços a todo momento aqui no país? É basicamente isso que está acontecendo na Rússia. Mas a Rússia, a gente está tendo um agravante. Um dos agravantes é justamente o boicote dos países mundiais com a Rússia, principalmente o boicote econômico. As empresas estão achando que o país não é seguro para você instalar uma empresa. Imagina, do nada, lá na Rússia, o cara diz, não, a empresa é nossa. Uma rede como o McDonald's, Starbucks, estou falando de grandes redes. Então, a insegurança jurídica, que o nosso colega pode falar melhor, ela também está dentro do aspecto econômico dessa saída dessas empresas de lá. Mas o grande fator ainda é o econômico. Não, a gente não consegue trabalhar em um ambiente hostil para o desenvolvimento de empresa. A gente fala muito nas instituições. Se as instituições não funcionam bem, a gente não tem um desenvolvimento econômico bacana. Então, juntando esse cenário de pandemia e de guerra, fez com que essa geopolítica mundial, essa análise empresarial mundial das cadeias de produção, mudasse completamente de cenário. Entendi. Aí agora a pergunta é para o doutor Salomão. Ele falando aí, a minha mente bombando em relação ao tributário. Como é que o tributário pode auxiliar nesse aspecto? Mas aí, quando a gente fala do tributário, a gente tem que ver como é que é a tributação de lá, né? O aspecto jurídico, né? A gente vai falar do aspecto jurídico. A questão é, o que a gente vê? O que ele falou foi perfeito. A gente vê um boicote empresarial, um boicote dos países de maneira absurda e vê um clamor popular também muito grande. A gente vê também que o que está acontecendo? Questões de humanidade. Então, eram para ser abertos de maneira clara os meios para os civis, como é que é o nome? Esqueci agora. Os corredores sociais, humanitários, que não estão abertos. E aí, as empresas vendo tudo isso, é notório que elas não vão querer ter a sua imagem atrelada a situações promovidas pela Rússia. Isso é fato. Além do mais, o que ele falou é muito certo. Como é que eu vou manter uma empresa lá se a qualquer momento ela pode ser, entre aspas, confiscada, e que já ocorreu? Não, ocorreu há algum tempo, bem no começo. Mas eu ouvi falando que ia fazer bem no começo, também. quando o Putin assumiu, existia lá uma empresa, uma emissora de TV, que era privada, e ela foi estatizada, ela foi confiscada. Então, como é que eu tenho uma empresa grande, né? E eu vou deixar a minha empresa, o meu nome lá para ser tomada, o nome é esse, confiscada pelo Estado, de qualquer forma. Isso são características de países ditatoriais. Então assim, isso gera uma completa insegurança jurídica. E o que é insegurança jurídica? É eu saber que aquele local tem leis, mas aquelas leis não serão cumpridas e será a vontade maior do país. O Brasil, a gente sabe que no Brasil a gente tem a supremacia do interesse público, mas essa supremacia, mesmo no Brasil, é mitigada por algumas questões, algumas situações. E lá a gente não vê tanto essa mitigação da supremacia do interesse público. O interesse público que acabou. Então a gente vê realmente um sistema ditatorial. E aí, eu fosse dono de empresa, eu realmente faria a mesma coisa que fez a Starbucks, que faria a McDonald's, retirava ali a minha empresa, retirava a minha sede e evitava problemas maiores. Além do que, fica muito mais, entre aspas, muito mais interessante para a imagem da empresa ser contra uma violação humanitária clara. E aí, juntando todo esse panorama, deu o resultado que deu. Ayrton, agora eu quero saber de algo. Caso essa guerra se prolongue ainda mais, como é que a gente pode colaborar para não ter esses impactos nas indústrias, no comércio no geral brasileiro? O grande problema é esse, se ela se prolongar mais, porque a gente já está sofrendo bastante com as flutuações de mercado. Aí muita gente fala, o preço da gasolina um dia sobe, no outro cai,
preço do petróleo, a gente depende, o dólar está caindo. Eu vou perguntar, fale mais sobre a gasolina. Eu não aguento mais. Eu acho que botar na cabeça que a economista só sabe falar sobre o preço da gasolina. Eu ia perguntar isso hoje, como é que tá o preço da gasolina? Vai subir, vai cair? Assim, tá tão difícil de andar de carro ultimamente. Mas eu acho que tá difícil andar até de bicicleta, que até a bicicleta aumentou de preço. Então, quando a gente pensa nessa guerra, ela tem provocado distorções no mercado de commodities, tem colocado muito pressão no preço de matérias-primas essenciais, alimentos, principalmente. A gente tem visto uma migração de dinheiro entre os países do mundo muito grande, aproveitando as oportunidades. Então, esse cenário é perfeito para quem trabalha com especulação. Ah, mas eu trabalho com produtos manufaturados, produtos que dependem de matéria-prima, é muito complicado. Imagina a indústria que precisa de petróleo para produzir algum bem, por exemplo. Então, a oscilação não deixa você trabalhar estrategicamente dentro do seu programa que você fez lá de qualificação de qualquer coisa da empresa dentro de um cenário desse. Então, se esse prolongamento da guerra durar mais do que a gente imagina, a gente vai ter muitos transtornos. E eu acho que vai ter impacto principalmente nas cadeias de produção. Pode faltar insumo, pode encarecer demais os insumos, o que a gente já está vendo, mas o pior de tudo isso é a questão logística que a gente vinha falando, na condução mundial dos alimentos, porque quando há uma guerra, há naturalmente uma migração de recursos para aquela região. Então, falta alimento, falta medicamentos. Então, é muito importante que haja um consenso quanto antes dessa situação, para que não agrave ainda mais, porque a gente está saindo de uma pandemia, de 2 anos seguidos de complicações econômicas. A gente entra numa guerra dessa ainda mais. Eu até lembrei de um fato que eu tinha lido, até comentei mais cedo com você em relação à logística. Quem é que tem hoje seu navio que vai mandar material para um país que está em guerra? Nunca, não vai. E você quebra todo aquele trajeto também de aéreo, marítimo, que passa por aquela região. Então, ali no oeste europeu, ali já na divisa com a Rússia, a gente sabe que tem um movimento grande de navios, porque a Ucrânia está muito próximo de países que são estratégicos e a gente sabe a importância daquela região para o resto do mundo. Então, é uma situação inimaginável até dias atrás. Então, a gente tem que ter muita consciência, um gestor, um empreendedor que vai investir, que vai fazer um investimento na sua empresa de expansão ou o que é que seja, novos materiais, ele tem que dar uma olhada no cenário, estudar bastante antes que ele faça isso e ocorra desperdiçando recursos num momento como esse que está tão difícil. E temos também que a gente está saindo, eu não digo saindo, mas estamos na iminência de sair de um período de pandemia que trouxe assim, situações alarmantes para o Brasil. O Brasil nunca foi um país que estava preparado economicamente para tudo. Isso é fato, nunca estava. E aí a gente vê que faltou tato, faltou habilidade, e aí eu não vou citar nomes de quem, para não generalizar e não causar polêmica, mais do que eu já causo, né? Gente, olha, eu vou contar uma fofoca para vocês. Olha, esse professor aqui, advogado, ele arranjou confusão ontem, foi dia 1 de abril, ele arranjou confusão com o pessoal de coach, minha gente. Olha, você entendeu? Depois sigam o pessoal que estão aqui conosco também no Instagram, é bom, né, para vocês poderem conhecer mais o trabalho de vocês. Fala aí, gente, do Instagram de vocês, para o pessoal memorizar aí. Salomão Mandu, solta. O meu é Ayrton Oliveira. O Ayrton com com W. Com W, mas fala U. É porque o som é de U. Eu vou ter que conversar com a mãe dele sobre isso depois. Aí, esse nome e aí voltando, a gente já não tem uma boa gestão econômica do nosso país. E aí caberia ao direito tributário auxiliar. Caberia como? Nós temos tributos que a gente fala que é extrafiscais. Ele não tem só o poder de tirar valor, de expropriar algum valor. Ele tem a ideologia por trás, uma ideologia social, de tentar equilibrar o mercado, de tentar auxiliar a população de alguma forma, que são II, IE, IPI, IOF, CID de combustível e CMS combustível.
de combustível e ICMS de combustível são contribuições em cima do combustível. Não, peraí, para. Foi muito rápido. Ele bagunçou minha mente. Com os dedinhos, Bora. explicando devagarzinho ali. E imposto Pronto. de importação e imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre produtos industrializados, contribuição do domínio econômico no combustível e ICMS em cima do combustível. Decoraram lá o papel na mão, anota para pesquisar. Porque até eu vou fazer isso E agora. aí são a tributação que a gente fala que é extrafiscal. Porque, em regra, o que acontece? A gente só pode majorar ou diminuir um tributo por intermédio de leis. E a lei complementar, não, lei ordinária, tem que passar por duas... é um sistema bicameral, Câmara de Deputados, Senado, ia demorar 3, 4, 5, 6 meses, na melhor das hipóteses. Aí não. Coisas extrafiscais, por decreto, em regra, você pode diminuir ou restabelecer o tributo. Não majorar, mas restabelecer. Eu posso diminuir e voltar ao patamar que era antes. Que foi o que até algum tempo atrás outros governos fizeram, que colocaram o IPI em alíquota zero. Para que colocar em alíquota zero? Para, literalmente, fomentar, diminuir o preço de alguns produtos e fazer a economia girar. E aí não sofrer tanto o impacto da inflação. E aí, uma das formas, talvez, da gente estar minimizando os impactos é fazer, não a gente não tem esse poder, mas os nossos representantes largar a mão de algumas receitas, diminuir a alíquota dela, jogando a tributação a zero e aí tentando fazer com que a população respire de alguma forma. E aí o direito tributário pode estar, assim, auxiliando toda a comunidade, todo brasileiro que se encontra numa situação meio complicada. Gente, eu estava até aqui, vocês falando aí. Vamos falar agora de dinheiro, de dólar. O dólar pode cair mais? Aí eu também lembro de outro fator que eu vi na internet, eu não sei se também é verídico, quer saber de vocês, estão mais antenados nisso, que as empresas estão migrando também os valores para as criptomoedas, para não perderem nesse período de guerra. Confere isso? Confere. Primeiro, eu gosto sempre, quando falo em dólar, eu lembro sempre da frase de Edmar Baixa, que foi um dos fundadores do Plano Real. Ele fala que a taxa de câmbio foi inventada por Deus para humilhar os economistas. Essa frase, para mim, eu levo ela para todo lugar que eu vou, porque uma das variáveis mais complicadas de prever o movimento é o câmbio, que é o preço do real, preço do dólar em termos de real. São várias variáveis que impactam o câmbio. Uma fala de um presidente do Banco Central dos Estados Unidos, uma guerra, uma pandemia, uma quebra de safra em um local. Um tweet errado de alguém famoso. Um tweet errado de alguém famoso. Então, são várias variáveis que a gente tem que levar em consideração quando a gente analisa o câmbio. Há uma surpresa generalizada no mercado financeiro. Se a gente pega o boletim Focus do Banco Central, que sai toda segunda-feira, a gente observar o desempenho do câmbio, a gente vai ver que todo mundo está avaliando ele acima do que está hoje. Então, essa informação, todo mundo, mas o dólar vai cair mais, vai cair mais, vai cair mais. Gente, as pessoas têm que entender que o dólar que está entrando no Brasil, que está tornando ele mais barato, é um dólar especulativo. A gente tem visto muito movimento lá fora, retirando dinheiro de países que estão com taxa de juros lá embaixo, que não está rendendo, e estão buscando países que têm uma rentabilidade melhor para o dinheiro. É o caso do Brasil. A nossa taxa de juros hoje, a taxa Selic está em 12%. Então, tem um termo que os economistas chamam de carry trade, que as pessoas pegam emprestado dinheiro num país que está com a taxa de juros lá embaixo, próximo de zero, como é o caso dos Estados Unidos, Japão é até negativo. Você pega emprestado, sei lá, 100 milhões, num país como esse vai pagar uma taxa de juros zero. Aí você vem e investe no Brasil a 12%, com a taxa de câmbio lá em cima. Então, quanto você não ganha só nisso? Então, isso é um dos aspectos. Fora outro, a nossa bolsa tem crescido esse ano, a bolsa de valores. Então, muito dinheiro que está entrando aqui é dinheiro especulativo. Em algum momento ele vai embora. Só basta os Estados Unidos começar a aumentar um pouco a taxa de juros, a Europa começar a voltar a crescer, eles vão migrar de volta para os países que têm maior segurança. Então, isso é uma característica de países em desenvolvimento. Então, quando você for investir em algum produto, em algum serviço que seja com pagamento em dólar, sempre tenha cautela. Esse momento está bom, está excelente para comprar dólar, principalmente quem vai viajar no curto prazo, próximos dias, próximos meses.
Mas eu não acredito que essa queda dure por muito tempo. Eu acho que ela pode chegar a 3-4 meses. 4,50, ou a taxa de câmbio 4,50, mas eu não acredito que se prolongue muito. A gente vai ter um ano de eleição aqui no Brasil, a gente vai entrar no período eleitoral, e por si só esse ruído político compromete também, que é outra variável que impacta o dólar. Então, é sempre bom ficar de olho. E essa guerra, o prolongamento que você falou logo no início, pode impactar ainda mais também o preço do dólar. Mas a gente, e o dólar baixo, a gente tem uma ideia de quanto vai ficar, assim, lapso temporal, uns 3-4 meses. Justamente, a gente... Baixo que a gente, assim, não é baixo assim, menor do que Não, o a gente está trabalhando com a previsão de dólar acima do que está hoje. Justamente por conta desse fluxo que tem sido repetindo demais e especulativo. Então, a gente tem que observar até que ponto essa especulação vai estar vindo para cá. No momento que começar a diminuir esse tipo de especulação, a gente vai começar a ver que o dólar vai se manter em um patamar. Então, é a partir daí que ele pode, em algum momento, voltar a subir. Mas tem outro fator que está impactando isso, são os preços das commodities. O Brasil é um grande exportador de matérias-primas, soja, petróleo. A Petrobras acabou de descobrir mais um poço gigante no pré-sal. A gente exporta muita coisa para fora e todas essas commodities são em dólar. E como o preço no mercado internacional está muito alto, as pessoas estão vendendo em dólar e estão realizando esses lucros em dólar lá em cima. Então está entrando muito dólar no Brasil, aí tende a forçar ainda mais a queda desse dólar. O Banco Central tem hoje uma reserva de quase 300 milhões em dólar. Então a gente tem hoje um movimento em dólar muito importante. Mas só pegando a segunda parte da pergunta de Cícera, muitas empresas estão investindo em criptomoeda. Estão analisando a criptomoeda de maneira, eu acho que superficial. Já vi muitos economistas, até Nobel de Economia, falando sobre isso, que não acreditam nessa criptomoeda como moeda de utilização universal. Até porque ela não tem as características de uma moeda física. Então a gente perde muito. Eu sou um pouco crítico com moedas digitais, eu não invisto em moedas digitais, porque eu acho que é um ativo de muito risco, muita oscilação. E eu, sendo um empresário, eu não buscaria essa alternativa. Ao contrário, eu tentaria buscar outros tipos de alternativa. No dólar mesmo, uma moeda muito boa hoje, que já estão se falando, é a moeda chinesa. Então a gente tem que ver opções. Eu não investiria, mas também não critico quem faz isso. São visões diferentes. A minha, eu não gosto. Gente, atualmente, eu vejo muito nas mídias o pessoal batendo no governo, o governo batendo de volta. Mas aí eu quero saber de vocês. O Brasil hoje, ele tem uma visão estratégica, ele consegue ter essa visão estratégica para o que está no momento, o patamar que está no momento que está acontecendo. Eu falo ou tu fala? Eu quero que vocês falem. Fala aí, eu já tenho guerra demais. As costas. Eu sou um pouco crítico com a questão das políticas econômicas no Brasil, pelo menos nos últimos anos para cá. A gente sabe que no Brasil, não é de hoje os sucessivos erros, né, na política econômica, na condição macroeconômica do país. E eu não vejo, de maneira nenhuma, um planejamento estratégico de longo prazo. Vou dar só um exemplo claro. Um dos maiores produtores de petróleo do mundo é os Estados Unidos. A maior parte do petróleo que ele consome no país, seja em forma de gasolina, diesel, até em produtos, ou petróleo cru, como a gente chama, ele importa de fora. Ele estoca a matéria-prima que ele tem disponível em abundância no país. Ou seja, no momento em que houver um colapso mundial de petróleo, ele tem os barris dele lá guardadinhos há muito tempo. Isso é uma visão estratégica. Hoje no Brasil, se a gente precisasse de petróleo além do que a gente já consome hoje no país, a gente teria que importar ainda mais, tornaria ainda mais caro. A gente não tem um programa de refinarias, a gente não tem um programa que faça com que esse petróleo que a gente tem em abundância seja refinado no Brasil, seja utilizado a um valor bem menor do que comprado, dependendo do dólar no mercado internacional. Eu estou dando um exemplo simples de uma coisa que eu não vejo no país, seja em qualquer área da economia. A gente poderia hoje estar muito melhor aproveitando o crescimento, a estabilidade econômica que foi proporcionada lá atrás pela implantação do Plano Real em 94 para cá,
E a gente poderia estar muito bem, mas no meio do caminho a gente teve muitos erros políticos, a gente acabou com o que a gente chama de tripé macroeconômico, que mantinha a economia, de certa maneira, estabilizada em termos de inflação. A gente está vendo hoje o quê? O preço dos alimentos lá em cima. Como é que um país que produz alimentos tem tantas pessoas passando fome? É questão de distribuição, é questão tributária, é questão de gestão macroeconômica. Então, a gente sabe que há uma infinidade de problemas que a gente não tem um direcionamento claro aqui no país. Mas, como eu sou otimista, eu acredito que, em algum momento, a gente tem que ter alguém que tome capacidade e veja, a gente tem que fazer isso, com a visão do futuro. Minha gente, o Ayrton deu aula até de história agora. Ele foi atrás de datas, de dados. Porque eu acredito que a economia ela tem um encadeamento histórico importante. Tudo que a gente faz hoje, ela não vai refletir nos próximos 3 meses, 4 meses. Ela vai refletir lá na frente, nos próximos 5, 6, 10 anos. Então, esse impacto que a gente está vendo agora da pandemia, dessa guerra, a gente vai sofrer até lá na frente, porque a gente não vai entender lá, por que a gente está passando por isso? Você não lembra o que passou lá atrás? Então, a economia, ela gira dessa forma. Então, o entendimento do que impacta, ele é muito importante, não só para nós, cidadãos, mas principalmente para o empreendedor. Ô, professor Salomão, eu quero uma receitinha de bolo agora, para quem está em casa. Olha lá para essa câmera e dá uma receitinha de bolo agora, falando para o pessoal o seguinte, como minimizar esses danos. Tem uma receitinha de bolo aí, para você que é empresário, isso é fato. E eu tenho uma frase que eu não me lembro onde eu vi, acho que foi, ou li, acho que foi nos fóruns da internet, que é o seguinte, quer cortar uma árvore, você afia bem o machado. E o ato de afiar o machado é o ato de se planejar, de ter estratégia. Isso é fato. Eu não posso montar uma empresa, eu quero montar uma empresa de serviços. Ótimo. Tu sabe qual é o teu público-alvo, tu sabe qual é o teu custo, o que é que tu vai usar. É serviço de quê? É serviço de manutenção de gerador. Eu vou precisar de quê? De peça X, Y, mão de obra. Eu tenho que saber literalmente todo o passo a passo da empresa. Por quê? Porque eu tenho que saber todos os custos envolvidos e também como minimizar esses custos. O que acontece? Eu quero montar uma empresa, montei uma empresa, vou fazer adesão ao Simples Nacional, que de simples não tem nada. E tem o número 1, 2, 3, é o número da lei, 1, 2, 3, aí é simples. 1, 2, 3, 2003, é simples. Tirando isso, não tem nada. Aí eu chamo um contador que às vezes nem é assim tão especialista naquela área, naquele foco, mas ele vai fazer basicamente o basicão ali. Não faz um estudo aprofundado da tua empresa e a pessoa pode estar perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro para a tributação. Não pode estar. Não, ela pode estar, na verdade. O que ela não deveria estar. Uhum. E aí, às vezes, você fazer uma adesão, um exemplo, a um outro regime tributário, lucro real. É um regime tributário extremamente mais caro, extremamente mais complexo. Mas se você for ver, existe uma dedução de situações de lucro real que não pode no simples. E aquilo que é mais caro fica sendo até mais econômico e até melhor para você a médio e longo prazo. Mas por conta que tem que ter uma contabilidade diária, o contador cobra um pouquinho mais caro, porque é mais difícil, é mais complexo, porque é literalmente diário, as pessoas tendem a não fazer adesão a esse regime tributário e pecam aí, podendo estar perdendo valores significativos durante todo o ano. Então, assim, como é que eu posso estar minimizando os riscos? Fazendo um planejamento da sua empresa. Faça um planejamento societário, se você tem sócio. Se você não vai ter, se você vai ser unipessoal, veja com todas as nuances. Faça um planejamento empresarial macro, faça um planejamento, procure um administrador, veja com ele planos de ações. Veja com o advogado quais são as questões envolvidas, veja com o economista para o seu possível crescimento, fale com o contador, monte uma equipe, um corpo técnico. Porque nós estamos vivendo em períodos de incerteza. E nesse período de incerteza, é mais do que necessário você ter o acompanhamento de profissionais, de pessoas capacitadas para esse risco ser minimizado. Entendi. Galera, vocês viram a dica? Foi massa, né? O professor Salomão, ele falou de algo que eu já venho batendo na tecla há muito tempo quando eu dou mentoria. Se você vai montar o seu negócio, você vai ter que criar o seu collab, né?
Ou seja, tem que ter um economista, um jurídico, tem que ter um contador, tem que ter uma equipe que possa colaborar com você. Mas a verdade, minha gente, como eu venho acompanhando pessoas que estão iniciando o pequeno negócio, eles começam com um sonho, uma loucura na cabeça que vai dar certo, porque ele pegou um dinheiro emprestado de um, e pegou um dinheiro de banco, e um dinheiro que ele tinha guardado, ou ele vendeu uma casa e foi lá e montou. Então ele começa com um sonho e sai comprando tudo. Aí depois que o problema acontece, ele começa a correr atrás das pessoas que têm especialização em cada coisa, para socorrer. Né? Então, por isso que eu brinquei dizendo, vamos dar uma receitinha de bolo para o pessoal poder não apanhar tanto quando tem um negócio. Pois é, e depois que o problema acontece, antes do problema acontecer, a gente tentar resolver ou minimizar é fácil. Nem tem tantos custos envolvidos para você antecipar o problema e fazer com que ele não ocorra. Mas depois que o problema acontecer, aí não tem o que fazer. Com muita certeza, eu vou dizer, eu não sou nem economista, nem empresário, nem eu digo que depois que o problema acontece, para reverter aquele problema, é muito mais oneroso. Muito mais, de longe, muito mais oneroso. Vai ter mais custo, né? A galera se ligue para não ter custo, né? Busque antes aí uma consultoria, uma assessoria. Mas agora eu quero saber, porque eu estou curiosa. O povo também quer saber de casa, eu tenho certeza. Vocês já falaram um monte de coisa, mas eu fiquei com uma coisinha aqui pensando. Eu, hoje, empresário, dono do meu negócio, como é que eu posso observar lá na frente como aquele cenário pode mudar? Através de que dados? Me ajuda aí. A economia hoje é baseada em dados. Qualquer empresa, qualquer negócio hoje tem que ser baseado em dados. As grandes big techs que a gente chama, Google, Facebook, Amazon, todas elas utilizam dados para tomar decisão. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande, que é isso que está em cima da nossa mesa aqui, que é o celular. Todo momento a gente tem o celular na palma da mão, a gente tem dados oficiais, dados a todo momento chegando para a gente. O que é interessante que aconteça é que você saiba filtrar os dados que são pertinentes ao seu negócio, à sua vida, à sua carreira. Agora tem gente que usa o Instagram para dançar. Por que está dançando? Eu uso o Instagram para me informar, eu uso o Twitter para me informar, eu uso o celular para o meu crescimento profissional, para entender a minha empresa, para tomar decisões baseadas em dados. Então, existem jornais digitais, existem portais, existem dados oficiais que você pega IBGE, Banco Central. E lá fora aqui tem mesmo, Banco Mundial, o que você quiser. Ah, mas é inglês, não é inglês. Todos esses grandes órgãos, você pode traduzir ele em português. Um detalhe que eu sempre falo, não tente abarcar o mundo com a mão. Se você não entende esses dados, busque alguém que entenda e lhe explique e mostre para você o caminho. Porque não adianta nada eu ter tudo aqui e não saber utilizar. Os dados por si só são apenas dados. Mas quando você sabe utilizar, tirar a informação dali de dentro, é muito importante. Vou dar só um exemplo. Quando o Google começou a crescer demais, ele foi juntando muitos dados. E ele sempre dizia, poxa, para que serve esse dado? Ele tinha muitos engenheiros, tinha tudo, não questionando a capacidade das outras profissões. Mas ele foi buscar um professor de economia para quantificar, metrificar e valorar aqueles dados que eles tinham. Então, hoje, um professor um livro de economia que a gente estuda de microeconomia, desde o primeiro dia de aula até o doutorado, hoje ele é economista-chefe do Google, porque ele soube transformar aquelas informações em valor. Então, é o que eu falo sempre nas empresas. A maior parte das empresas hoje não tem um banco de dados, ela tem um bando de dados. Então, isso é fundamental. Olha, você tem informação sobre o seu cliente, você tem informação sobre o seu negócio, você tem informações sobre o macro ou micro cenário do seu negócio. Você tem que saber adaptar ou buscar informações que lhe deixem seguros, pelo menos naquele momento, para tomar decisões. Eu não vou... Uma construtora vai construir um prédio que passa 4 anos construindo, daqui para entregar. Será que em 4 anos muda muito o cenário macroeconômico? Então, ela tem que saber aqui no início, projetar um cenário daqui a 4 anos, botando todos os custos do prédio aqui, forma de venda, se não vender, como é que faz. Então, da mesma forma você. Ah, mas isso é uma construtora. Se engana. Um pequeno negócio aqui tem que fazer isso mesmo. Porque, ao meu ver, não existe pequeno negócio. O negócio é grande, porque sua família depende daquele negócio. Então, se sua família depende daquilo, então não é um pequeno negócio, é um grande negócio. Então,
Então você tem que fazer daquilo a sua fonte de renda, você tem que crescer de maneira sustentável, porque o negócio hoje pode ser viável, daqui a 2, 3 meses ele não vai. Então, eu acho que a informação ela é fundamental para quem quer traçar cenários para o futuro. Pois é, gente, estamos chegando ao fim desse bate-papo. Eu pensei que ia ser mais tenso, porque o nome era guerra, né? Mas deu para as pessoas compreender, eu até aprendi também com vocês. E eu quero agradecer em especial aos nossos patrocinadores, Guarde Bem. Um beijo, Cristina, aí está sempre conosco trabalhando, e a gente está nesse espaço aqui maravilhoso do Guarde Bem. Quero agradecer também a Denise, a empresa Imaginap, que está aí sempre conosco, trabalhando nas nossas mídias digitais. Denise, um beijo para você e para toda a sua equipe. E Carlos Noronha, que está aqui por trás dos bastidores, colaborando com a gente. Um cheiro, um abraço grande. Daqui a pouco eu vou fazer um videozinho para falar sobre ela, viu? Gente, é o seguinte, eu quero que vocês olhem para aquela câmera ali e vocês vão colocar 3 pontinhos que vai colaborar com a vida daquele empreendedor agora. Diz assim, ó, tu faz as 3 coisas hoje que vai ajudar no teu negócio. Pode ser na sua área tributária, pode ser na sua área de economia. Só 3 pontinhos rápidos para dizer assim, ei, acorda aí, muda aí, se tem sucesso. E aí, já. Wellington Oliveira, é com você! Acertei! Eu acho que esses 3 pontos, acho que mudam muito de cada empreendedor. Cada um tem seu ponto forte, cada um tem sua característica. Eu acho que o principal, eu vou até usar uma frase do aquele autor Tom Hanks, que todo mundo já assistiu, o filme Náufrago, Forrest Gump, aquele cara, ele fala o seguinte, que não é por ser difícil que o negócio é complicado. Muitas vezes a gente pensa no negócio, é difícil de fazer. Aí ele fala o seguinte, que se fosse fácil, qualquer um faria. O que torna incrível é justamente a dificuldade em fazer aquilo. Então, muitas vezes a gente poxa, é muito difícil, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir chegar lá. Mas o que torna tudo incrível é a dificuldade, porque se fosse fácil, qualquer um faria. Ok, Salomão, tributarista, e aí? Gente, é assim, eu acho, até concordo, Castro, eu concordo com o que falou o Ayrton. Todo bom negócio tem suas dificuldades, né? A Amazon um dia teve suas dificuldades e hoje ela é o que é. A Google começou numa garagem, hoje é o que é. A Tesla não vou nem falar, né? Enfim, todo grande negócio começou com a dificuldade. Não é porque o seu negócio está com dificuldade que ele não irá prosperar. Depende agora de você. Depende de você colher informações, se preparar, estudar, montar a sua equipe técnica, enfim, montar as parcerias certas, que também é importante. Depois tudo estiver pronto, bola para frente que o sucesso vai ser seu. Gente, obrigado por tudo, por estarem aqui passando essa informação pro pessoal. Eu garanto que vocês modificaram a vida de muito empreendedor, a mente, né? Acho que abriram a mente dessa galera aí para entender um pouquinho desses aspectos que a gente pode pensar desses cenários, né? A gente estava saindo do cenário de pandemia e de repente o outro cenário batendo novamente na economia. A gente vai sentir isso, como eu brinquei, num pão, na coisa pequena que está na mesa. Né? Mas eu quero agradecer a vocês foram realmente experts no assunto, eu aprendi também junto com vocês e eu quero agora deixar só uma mensagem para o pessoal final, dizendo assim, aquela mensagem bem do íntimo do coração de vocês para o empreendedor que está iniciando agora, para que ele possa realmente ser uma pessoa que possa ser provedora do lar, da família, que às vezes é isso, ou também poder estar aí, porque não assinando carteira do pessoal, ajudando outras famílias a se sustentarem também, né? Que é a realidade que a gente vivencia hoje. Então, qual o recado você dá aí para a gente poder encerrar? Só existem 2 formas de ascensão social na vida de qualquer pessoa. Ou é pelo estudo, ou é empreendendo. Então, se você conseguir alinhar os 2, estudo e empreender, acho que você tem sim... mas meu negócio é pequeno, não existe isso. O que vale é iniciativa, é buscar conhecimento que você chega lá. Eu já? Já! Tá nem esperando. Gente, eu acho que todas as dicas foram dadas. E agora cabe você fazer tudo isso que nós propomos e sonhar. Nunca deixem de sonhar. Até porque sonhar demais sempre levou os grandes a algum canto. A exemplo do Walt Disney. Pois é, gente, se inscreva no nosso canal, convida o pessoal também, manda esse link agora para 20 amigos, tem o sininho aí do lado, coloca para você poder receber as notificações e esse é o jeitinho que a gente tem de levar a informação do podcast Café do Milhão, temporada 2. Beijo para vocês e até a próxima.